Você entende as profecias de Daniel e as profecias de Apocalipse? Vamos estudar um pouquinho esse assunto hoje, vamos aprender algumas técnicas para estudar as profecias e entendê-las melhor. Bem-vindos, alunos e professores da Escola Sabatina, para o estudo desta semana, As Nações, parte 2. Você sabe, nessas 2 semanas, a anterior e esta, estamos estudando o contraste entre o reino de Deus e os reinos estabelecidos pelos homens. A base do estudo desta semana tem que ver com as profecias de Daniel e Apocalipse. E eu queria começar com você estudando Daniel capítulo 2. Você se lembra dessa profecia? O rei Nabucodonosor sonhou com uma estátua que tinha cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril e coxas de bronze, pernas de ferro, pés e dedos em parte de barro e em parte de ferro, e ele viu uma pedra lançada sem auxílio de mãos humanas que atingiu a estátua e a esmiuçou completamente, mostrando que aqueles reinos passariam e aquela pedra ali que esmiuçou a estátua, ela faria um reino que duraria para sempre. Bom, vamos então para a interpretação dessa profecia. Como interpretar a profecia bíblica? Deixa eu pensar com você aqui o primeiro ponto e o mais importante de todos. Profecia bíblica interpretada pela própria Bíblia. É claro que alguns textos bíblicos, o cumprimento avança para além do período da profecia. Mesmo assim, você tem textos que se associam a algumas profecias para você entender o cumprimento delas. Hoje vamos estudar um pouquinho de profecia de Daniel 2, Daniel 7 e algumas outras profecias e ver até onde nós acompanhamos com o texto bíblico. E a segunda dica que eu diria para você, para entender a profecia, é comparar aquilo que o texto bíblico já traz de informações, a sequência até onde houve o cumprimento durante o período bíblico, e depois então acompanhar a sequência com base na história, acompanhar o texto bíblico, a palavra do profeta, e aí com o texto, com a realidade histórica, né? Mas vamos ler o verso para memorizar desta semana. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Salmo 46, então, verso 10. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Você permita ao pastor hoje falar abertamente sobre o cumprimento das profecias de Daniel. Me permita não fazer tantos rodeios, tá bom? Vou falar claramente, abertamente sobre o cumprimento dessas profecias. E a primeira coisa que eu quero falar para você abertamente é que qual o significado desta pedra que bate na estátua e estabelece um reino para sempre? Bom, então tem aquela discussão de Jesus, né, sobre Jesus e Pedro, em que Jesus fala para Pedro, tu és a pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Então ali é um jogo de palavras em grego. Pedro é Petrus, que quer dizer uma pedra pequena, e quando ele fala edificarei sobre esta pedra minha igreja, ele usa a palavra Petra no feminino, então seria uma rocha, uma pedra grande, né? Bom, para não termos que entrar no significado da palavra na língua grega, vamos para o próprio texto bíblico. A primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 4, diz: chegando-vos, pois, para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Se Pedro disse que Jesus é a pedra, talvez seja a hora de encerrarmos essa discussão. Se o próprio Pedro disse que a pedra eleita, preciosa é Jesus, e você pode ler todo o contexto da primeira carta de Pedro, capítulo 2, você vai entender claramente que ele está falando de Jesus. Repito, se Pedro disse que Jesus é a pedra, assunto encerrado, vamos ficar com a informação do próprio apóstolo. Mas então, para entendermos, vamos aqui fazer uma sequência. Daniel capítulo 2 diz que a cabeça de ouro é o rei. Aí vem peito e braços de prata, quadris de bronze, coxas de bronze, pernas de ferro, pés e dedos em parte de ferro e em parte de barro. Vamos avançar então para outra profecia, que é paralela a esta. Lembre-se, as profecias elas são paralelas e elas vão trazendo cada vez mais detalhes a respeito daquilo que a profecia anterior, que tratava do mesmo assunto, abordou.
Então, Daniel capítulo 7 já não é mais um sonho dado ao rei Nabucodonosor, mas é uma visão dada ao profeta Daniel. E ele vê o quê? Ele vê um leão, ele vê um urso, ele vê um leopardo e vê um animal terrível e espantoso com 10 chifres e depois nasce um outro chifre em sequência que vai exercer algum domínio. Muito bem, então assim como a cabeça, o ouro é o principal dos metais, o mais valioso dos metais, assim também o leão é o principal dos animais, né, o mais feroz, o rei da selva, certo? Então, como vamos entender Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7? Diríamos assim que o capítulo 7, o leão, já está explicado com aquilo que Daniel falou para o rei quando interpretou o sonho da estátua. Ele disse, tu és a cabeça de ouro. Então, o leão ainda se refere ao Império Babilônico. Mas há uma chave aí para entendermos o texto bíblico no que tem que ver com a sequência da profecia, sabia? Vamos abrir a nossa Bíblia em Daniel. Agora vamos para o capítulo 8, e ali você tem algumas informações que são importantes. No capítulo 8, a visão que é retratada ali é a visão do carneiro e do bode. Só que quando Daniel vai dar a explicação do capítulo 8, ele ajuda a dar entendimento, então, do significado da sequência da profecia da estátua e também dos animais no capítulo 7. Veja só, Daniel capítulo 8 diz assim, o verso 20, aquele carneiro que viste com as duas pontas são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Então, vejam, na visão de Daniel, capítulo 8, ele vê um carneiro com 2 chifres e um bode que vem velozmente, um bode peludo, e que tem um chifre enorme, e ele bate no carneiro e elimina, mata o carneiro. Bom, esta profecia aqui já foi dada no final do Império Babilônico, então já não é mais interessante tratar a respeito do reino de Babilônia. Então ele vai dar a sequência a partir do próximo reinado depois de Babilônia. No texto de Daniel capítulo 8, a sequência é Medo-Pérsia e depois a Grécia. Vamos pensar um pouquinho. No capítulo 8, o carneiro tem 2 chifres. No capítulo 7, o urso se levanta de um dos lados, então, 2 lados. E se você olhar também para Daniel capítulo 2, o peito de prata também são 2 braços de prata. Então, vejam, você tem a primeira interpretação da estátua, a cabeça de ouro, e também em Daniel 7, em Daniel 2, a cabeça de ouro, e Daniel 7, o leão, representado representa o reino de Babilônia. Depois você tem, então, peito e braços de prata e o urso em Daniel, no capítulo 7, né? Peito e braços de prata no capítulo 2 e no capítulo 7, o urso, você tem a explicação na sequência que aparece o carneiro no capítulo 8. Então, peito e braços de prata e o urso representam a Medo-Pérsia. Agora você tem a sequência que é dada, porque o bode peludo, que tem um chifre enorme, que representa o rei da Grécia, então depois da Medo-Pérsia, viria a Grécia. A história confirma isto. Mas pela própria profecia, pelo próprio texto bíblico, na sequência histórica, já está dada a informação. Então, quadris e coxas de bronze, lá em Daniel capítulo 2, representa o quê? O reino da Grécia. Depois do urso, você tem o leopardo, né? E o leopardo, então, representa a Grécia. E aí você tem a informação também que, então, o bode peludo representa a Grécia e o primeiro rei tem que ver com Alexandre o Grande. Então, nós já temos a interpretação da cabeça de ouro, peito e braços de prata e os quadris e coxas de bronze da estátua de Daniel, capítulo 2. Bom, a sequência seria o Império Romano que dominou o Império Helenista. Você não tem essa informação aí no texto de Daniel, mas você pode ler, por exemplo, Lucas capítulo 2, verso 1, e tem uma informação interessante aí, você conhece, apenas para relembrar, para demonstrar que o Império Romano exerceu o seu domínio. Veja, Lucas 2, verso 1. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Então, Jesus nasceu
e o povo judeu era submisso ao Império Romano. Quando Jesus morreu, o governador da Judéia era romano, Pôncio Pilatos. Bem, mas vamos pensar algumas coisas a mais aí nesse estudo. Você tem, então, o Império Romano, na sequência, seria as pernas de ferro, na estátua de Daniel 2. Na sequência, você tem o animal terrível e espantoso em Daniel, capítulo 7. No capítulo 8, você tem, então, a ponta pequena, né? E você tem, então, todas essas informações do férreo Império Romano. Agora, vamos pensar aqui alguma coisa sobre essas nações e como elas trouxeram problemas para o povo de Deus. Tem algo interessante mencionado na lição que a gente deveria pensar. Fala que os animais de Daniel capítulo 7, eles saem do mar e vão para a terra. E o autor da lição ele faz uma relação interessante, dizendo que o mar tem que ver com os ímpios e a terra tem que ver com o povo de Deus. Então Deus estabeleceu o seu povo para ser separado daqueles que agem com impiedade, embora convidando as pessoas da impiedade para a justiça de Deus. Mas naquilo que o povo de Deus se permite ser influenciado e quer usar os costumes dos reinos que não são de Deus, mas são reinos apenas humanos, sem o governo, a orientação divina, sem as leis divinas, então Israel passa a sofrer as consequências de ter se envolvido com os reinos, com domínio, com governo simplesmente humano, digamos assim. Então, os animais que surgem sequencialmente do mar para a terra são reinos inimigos do povo de Deus. E aí, então, eu quero pensar com você na atitude desses reinos contra o povo de Deus. Aí você pode começar, por exemplo, com o Império Babilônico, não é? O que o Império Babilônico fez contra o povo de Deus? A gente poderia citar muitas coisas, mas um evento histórico até que está na Bíblia. O que aconteceu, então? Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém, destruiu a cidade e destruiu o templo. Certo? Aí você vai para a Medopérsia. Aí você tem aquele decreto de Ciro, rei da Pérsia, para que o povo volte para Jerusalém, para reconstruir a cidade, o templo, assim por diante. Mas você lembra a história de Amã, né? Durante o reinado de Assuero, Amã, que é agagita e que tem essa influência helenista, que durante o período do Império Persa, o que Amã vai fazer? Amã vai procurar conquistar do rei um decreto para destruir todo o povo judeu. Aí você chega no período helenista, o período grego. Você conhece a história de Antíoco Epifânio IV? Como o que ele fez? Ele entrou lá em Jerusalém e, segundo alguns autores, ele sacrificou um animal imundo no altar externo do templo lá. Ele sacrificou um porco, afrontando Deus verdadeiro e estabelecendo a adoração pagã. Aí você vai ao Império Romano. No que o Império Romano agiu contra o povo de Deus? Bom, o próprio Cristo morreu sob a égide, sob o governo, sobre a autorização e autoridade romana. Mas então nós podíamos pensar, por exemplo, você podia pensar no martírio do apóstolo Pedro, no martírio de Paulo, mas você pode pensar, por exemplo, em Nero, colocando fogo em Roma e colocando a culpa sobre os cristãos. Então, quando você tem esse estudo aí, você vai perceber que são impérios que lutam contra o povo de Deus. É a luta do bem contra o mal. Agora eu quero chamar a sua atenção o que vamos pensar agora? Ainda vamos pensar em Daniel, né? Em Daniel, no capítulo 7, aparece uma ponta pequena depois daquelas 10 pontas que estão sobre o animal terrível e espantoso. Aquelas 10 pontas estão relacionadas com os dedos dos pés da estátua, em parte de ferro, em parte de barro. Então tem que ver com a subdivisão do Império Romano, quando ele foi conquistado pelas tribos bárbaras, né? E depois, então, surge uma ponta pequena. Essa ponta pequena, ela vai falar audaciosamente contra Deus, ela vai perseguir o povo de Deus, ela vai cuidar em mudar os tempos e a lei, não é? Essa é a atitude da ponta pequena em Daniel capítulo 7. Em Daniel capítulo 8, quando aparece a ponta pequena, aí você tem a representação, a ponta pequena em Daniel 8, não somente
de Roma religiosa, mas você tem também ali as atitudes da Roma pagã, tá? Então, em Daniel, capítulo 7, a Roma pagã é representada pelo animal terrível e espantoso. E depois, a Roma religiosa, que acaba assumindo uma autoridade, também trazendo dificuldades para o povo de Deus, dificuldades terríveis. Vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco. Veja, então é representada pela ponta pequena. Mas em Daniel capítulo 8, a ponta pequena que aparece de um dos ventos, é uma questão da tradução aí, nós vamos discutir isso porque o tempo não permite, né? Não é de um dos chifres, mas é de um dos ventos. Então, essa ponta pequena, ela vai agir, ela vai representar o Império Romano e depois a sucessão do Império Romano. Mas como eu estava falando, o grande problema em Daniel é a atitude desta ponta pequena que afronta o povo de Deus, que persegue, que muda a lei de Deus, como está em Daniel 7, verso 25. Em Daniel capítulo 8, vai dizer no verso 12 que ela lança a verdade por terra, faz isso e prospera, né? E se levanta contra o príncipe do exército. Então, assim, nós temos pouco tempo, mas vamos pensar ainda em como esse poder vai fazer mal para o povo de Deus. Se você quer saber, assim, quando Roma pagã cai, é um período em que o bispado que tem a sua influência sobre a igreja cristã, nesse bispado há um bispo que vai assumindo uma liderança diante dos demais, é o bispo de Roma. E à medida que o tempo avança, o que você vai percebendo é que é um sincretismo religioso, doutrinas de origem pagã vão adentrando para o seio do cristianismo, você tem um envolvimento do Estado com a igreja, nós tratamos disso na lição anterior, né? E isso vai acabar gerando uma intolerância religiosa com aqueles que não pensam de acordo com os dogmas romanos. E você quer saber que sofrimento que veio disso daí, então é só você clicar e escrever no Google instrumentos da Inquisição e clicar em imagens. Você vai ver instrumentos de tortura usados por pseudos cristãos por causa do dogmatismo romano. Quanto sofrimento, quanta dor, quanta mutilação, quanta morte ao longo de toda a Idade Média. E aí eu vou entrar com você e em outros aspectos tem que ver aqui com o livro do Apocalipse também. Eu vou dar para você aqui assim, como se fosse uma dica, sabe assim, como vamos relacionar todas essas profecias. Se você ler Apocalipse capítulo 13, que fala da besta que surgiu do mar, você vai ver que ela tem muitos aspectos da sua aparência, tem que ver com o urso, com o leopardo, tem que ver com o leão, então tem que ver com os poderes registrados em Daniel capítulo 7. Mas há algo em comum com a besta de Apocalipse 13, com Daniel capítulo 7, e eu quero chamar a sua atenção para isto. O período de opressão. Então, você lê em Daniel 7, verso 25, um tempo, tempos e metade de um tempo. Você lê em Apocalipse capítulo 13, os 1260 dias, também um tempo, tempos e metade de um tempo. Deixa eu falar uma coisa para você. Na profecia bíblica, no que tem que ver com esse período de intolerância, que vai de 538 a 1798, às vezes aparece a expressão tempo, tempos e metade de um tempo. Às vezes aparece a expressão 1260 dias, e às vezes aparece a expressão 42 meses. Então, você tem permita ao pastor usar sempre a expressão 1260 dias, embora em Daniel 7 não está 1260 dias e outros textos não estão, mas apenas para nós fixarmos. Veja, em Daniel capítulo 7, esse poder que muda os tempos e a lei, ele persegue o povo de Deus durante 1260 dias. Quando você vai a Apocalipse capítulo 13, é durante 1260 dias que este poder persegue o povo de Deus. Também quando você trata em Apocalipse 12, quando a mulher foge para o deserto, e é claro que o dragão vai lançar a água, e a água tem que ver com nações, povos, né? Tem que ver com o movimento das águas do mar, tem que ver com a agitação, tem que ver com perseguição, certo? Então, quando você vai em Apocalipse capítulo 12, que a mulher foge para o deserto, você também tem esse período de 1260 dias. Quando você vai também para Apocalipse capítulo 11, onde está mencionando ali, simbolicamente, das duas testemunhas que representam a palavra de Deus, basicamente, tradicionalmente entendemos isto, então lá também menciona esses 42 meses, esses 1260 dias. Ou seja, de 538 a 1798, você tem um poder perseguidor. E o Apocalipse vai avançar
e vai trazer algumas informações a mais do que já está em Daniel, por exemplo, capítulo 7, porque fala também que esse poder perseguidor, ele seria destruído também sem auxílio de mãos humanas. Então você vai tendo ali informações, né? Daniel capítulo 8, né? Sem mão será quebrado, Daniel 8, verso 25. Então há um poder que persegue, mas haverá um período em que as pessoas vão ter entendimento da palavra de Deus, e esse período é após os 1260 dias. Você encontra isso em Daniel capítulo 12, quando o saber se multiplicará. E você encontra em Apocalipse capítulo 10, aquela menção de João comendo o livrinho que é doce na sua boca e amargo no seu estômago. E como entendimento da profecia de Daniel capítulo 8, que aconteceria só depois de muitos dias, né, essa profecia queria se cumprir e que o entendimento só seria depois de muitos dias, então você tem a informação ali que tem que ver com o livro de Daniel, o entendimento dele. Então 1260 dias não tem que ver apenas com o período de perseguição, 1260 anos, já que em profecia cada dia representa um ano, mas tem que ver também com o fim dele, com a capacidade da interpretação no significado da profecia das 1260 tardes e manhã, das 2300 tardes e manhãs, e também com tempo e metade de um tempo. Mas basicamente, as 2300 tardes e manhãs. Então deixa o pastor entrar em outro aspecto aqui, tá bom? Daniel capítulo 8, verso 14, fala até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. O que é esse santuário? Os adventistas do sétimo dia relacionam a purificação do santuário com o início do juízo investigativo no céu. Se você vai a Daniel capítulo 7, a sequência depois dos 1260 dias tem que ver, então, com o Jesus, com o Filho do Homem, entrando na presença de Deus, abrindo seus livros e começando o juízo. Então, quando os adventistas relacionam a purificação do santuário em Daniel capítulo 8, verso 14, e diz que tem que ver isso com o juízo investigativo, quando os nomes são investigados no céu e aceita-se nomes e rejeita-se nomes, é porque em Daniel capítulo 7, na sequência, tem que ver na sequência. A sequência em Daniel capítulo 8, depois do bode, né, e você tem aquela informação na sequência, você chega então à purificação do santuário. Em Daniel capítulo 7, quando você vem na sequência dos animais, os chifres e tal, e você vai chegar então no juízo investigativo. Então, se as profecias que estão em Daniel, elas correm em paralelo e elas complementam-se e elas trazem mais informações, então Daniel capítulo 8, quando fala da purificação do santuário, está explicando o que está mencionado em Daniel capítulo 7, que é o começo do juízo investigativo. Então, depois dos 1260 anos, a partir de 1798, com base em Daniel capítulo 12, cumprir-se-ia o que está em Apocalipse capítulo 10, onde fala que já não haverá mais tempo. E diz que importa que profetize outra vez a outros povos, nações e línguas. Então, o que é esse livrinho que é ingerido por João? Então, é a profecia de Daniel. A parte ficaria esclarecida, né? Então, Guilherme Miller começa a mencionar que haveria purificação do santuário, que o santuário era a terra e que a purificação era a volta de Jesus. Ele entende com estudo com base no começo da profecia das 2300 tardes e manhãs. Ele entende que vai ser em 22 de outubro de 1844. Ele pega o ano de 457 a.C. para começar o cômputo dos 2.300 dias. Mas por que ele pega 457? Porque quando você vai em Daniel capítulo 9 e lá fala das 70 semanas, então Daniel capítulo 9 vai dizer o seguinte, 70 semanas, verso 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Esse determinadas aí, então, tem que ver com o fato de estarem decepadas essas 70 semanas. Então, partindo da profecia maior, 70 semanas estão decepadas dela, 490 anos, para poder, então, para o povo de Deus, até o Messias. Então, quando você pega os 490 anos, partindo de 457 a.C., você vai completar essas 70 semanas no ano 34 da nossa era, quando Estevão foi apedrejado e marcou a rejeição do povo de Deus. Daniel capítulo 9 fala que o Messias ele faria o pacto durante uma semana. Então, 70 semanas estão determinadas até o Messias, 7 semanas e 62 semanas, né? Até o Messias. Messias quer dizer ungido, em hebraico,
que em grego é Cristo, e quando é que Jesus é ungido? Jesus é ungido, então, no ano de 27 da nossa era, que vai se cumprir as 69 semanas. Na metade da semana, da última semana, ele faz um pacto com o povo e ele faz encerrar o sacrifício na metade dela. Ou seja, 3 anos e meio após a Jesus começar o seu ministério, ele é crucificado. 3 anos e meio depois, então, Estevão é apedrejado. E cumpre-se, então, as 70 semanas. E cumprindo-se essas 70 semanas que estão determinadas para o povo judeu, então ela vai demonstrar que, ela é um selo, ela vai demonstrar que a outra profecia, a das 2.300 tardes e manhãs, iria se cumprir. E você tem que pensar o seguinte: outras pessoas vieram antes de Cristo querendo se colocar como Salvador ou enviado de Deus. Mas aquele que encaixa durante o período das 70 semanas é só nosso Senhor Jesus Cristo. Cumprindo-se a profecia das 70 semanas, há uma indicação, então, que a continuidade da profecia, a maior, ela iria se cumprir, então, no mesmo sistema, no cômputo dia-ano, que acabaria, completaria em 1844. Só que passa 22 de outubro de 1844, Jesus não volta, porque é um erro de interpretação. Guilherme Miller entendia que a terra era o santuário, e que a purificação da terra do santuário seria a volta de Jesus. Ele erra. Então, é doce falar das profecias de Daniel, o livrinho ingerido por João. É doce falar, mas depois se torna amargo, porque Jesus não volta. Mas o texto também diz que deveria continuar a anunciar esta mensagem. Então é entendida a profecia de que o santuário está no céu e que Jesus, entrando na presença de Deus como sumo sacerdote, então efetuaria a purificação do santuário. Muito bem, então isso é a chave para o entendimento da profecia. E aí você tem a sequência de Apocalipse capítulo 13, daquela besta que surgiu do mar, foi ferida. E depois surge uma besta da terra. E eu vou então aqui no encerramento da lição estudar com você esse aspecto aí. A besta que surge do mar, então o povo de Deus é perseguido, né? Durante não somente os 1260 anos, mas como você tem a representação da besta, uma parte dela equivale ao urso, ao leão e tal, então tem que ver com todos os poderes que agiram contra o povo de Deus. Mas de modo especial, então, aquela ponta pequena de Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8, ela é também a besta que surgiu da terra em Apocalipse 13. Só que depois, que surgiu do mar, desculpe. Só que depois você tem, então, a besta que surge da terra. E esta besta que surge da terra, ela acontece durante o período em que a ferida mortal é lançada sobre a besta que surgiu do mar. Tá difícil? Então, olha só. Que país despovoado estava começando a sua história durante esse período em que o que é a ferimenta mortal sobre a besta? Então, você tem esse domínio de 1260 anos de perseguição papal, e você tem, então, quando o general Berthier, a mando de Napoleão, aprisiona o Papa Pio VI, e aí, então, é considerada a ferida de morte, certo? Mas depois essa ferida é curada e a terra se maravilha para adorar essa besta. Todos aqueles que não têm um nome escrito no livro da vida. E é nesse período em que a besta que surge do mar é ferida e que surge a besta da terra, de um lugar despovoado, sem influência. Então você teve o navio Mayflower, né? Os pais peregrinos que fugiram da perseguição no Velho Mundo e chegando nos Estados Unidos. Diferente daquela besta de 7 cabeças e 10 chifres, você tem então a segunda besta que surge da terra, é uma besta que tem 2 chifres, e aí primeiro ela parece um cordeiro, com 2 chifres semelhantes a um cordeiro, e fala como um dragão. Então, eu quero mencionar isso ainda porque os 2 chifres semelhantes a um cordeiro têm que ver com a liberdade civil e religiosa. Durante o período em que a besta que surgiu do mar estava sofrendo a ferida mortal, você tem então ali a Constituição Americana, o desenvolvimento, quando aquela colônia que era da Inglaterra vai proclamar a sua liberdade, né? Só que esse poder que tem 2 chifres semelhantes ao cordeiro, né? que tem que ver com a liberdade civil e religiosa, depois ele vai falar como um dragão e vai fazer uma imagem à besta. Ele vai agir e perseguir aqueles que contrariarem também aquilo que a primeira besta trouxe de informação dentro do mundo religioso.
a lição de hoje não foi tão simples, né? Mas você pode pegar essas informações e incluir no estudo da sua lição, você que é professor, e explicar talvez com um pouco mais de detalhes a lição desta semana para os seus alunos. O fato é que, ao final, todos esses poderes serão vencidos. A pedra que cai do céu, o poder de Deus que, ao final, em Daniel, capítulo 7, é entregue aos santos do Altíssimo. Por fim, Deus vai reinar sobre este mundo soberano, sem as implicações do mal, sem a presença de raiz e ramos, usando uma expressão lá de Malaquias, sem o diabo exercer o seu domínio sobre as pessoas, sem que haja governos humanos que não estejam seguindo a orientação divina, seguindo apenas seus próprios propósitos, né? Que Deus abençoe a todos nós para entendermos cada vez melhor a profecia bíblica. Vamos orar? Nosso Pai que estás nos céus, obrigado por nesse pouquinho de tempo podermos estudar as profecias e entendermos que o Senhor está nos ajudando a entender o período que nós estamos vivendo e nos prepararmos para o estabelecimento do Teu reino eterno com a volta de Jesus. Cuida de nós, Senhor Deus, prepara-nos para este dia, cuida da nossa família, nós te pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém.